Ainda falando de viagem, você sabia que é muito comum as pessoas esquecerem pertences no hotel ou no ônibus? Nessa época, os depósitos de achados e perdidos ficam bem cheios e tem cada curiosidade. Olha só. Correria, abre bolsa, fecha bolsa, tira papel. No corre-corre do dia a dia, é difícil encontrar quem não tenha perdido algo por aí em algum momento da vida. Às vezes a gente distrai assim, esquece celular, não sabe onde deixou a chave do carro, da casa, né? Já perdi. E minha carteira, com meu pagamento, meus documentos, todinho. Eu acabei de receber, eu fui lá, deixei em cima do balcão e fui embora. E entre perdidos e quase nada de achados, este hotel já tem uma coleção de itens. Neste armário estão os objetos deixados só nos últimos 3 meses. E as prateleiras estão lotadas. E por aqui dá para encontrar de tudo. Peças de roupas, calçados e livros. Além deles, objetos como relógios, óculos, carregadores de celulares e até mesmo uma aliança. A Claudineia trabalha aqui há 4 anos. Ela explica que os objetos ficam guardados por 6 meses. Algumas pessoas voltam sim para buscar. Eles ligam e quando eles não voltam também é bem registrado. A gente registra, a gente tira do quarto, registra, coloca a data, o nome do hóspede e fica arquivado no nosso sistema e quando eles voltam já está tudo guardadinho. E nesta empresa de ônibus, uma sala inteira está ocupada por pertences deixados pelos passageiros. Alguns objetos já foram devolvidos. Dentre eles, uma cadeira de rodas. Foi uma coisa inusitada, né? Porque você encontrar a cadeira de rodas, você fica perguntando, mas como é que isso pode ter acontecido um objeto tão grande, né? Provavelmente alguma pessoa que estava levando essa cadeira de rodas para alguém acabou esquecendo e aí entrou em contato algum tempo depois conosco, a cadeira foi devolvida. E é num descuido que o passageiro acaba deixando para trás documentos e celulares principalmente. Então, para não esquecer nada, é só lembrar das dicas do Jorge. É um descuido e é algo que de repente as pessoas levantam dos bancos e não costumam olhar para ver se ficou alguma coisa também. Então é uma dica importante, antes de sair, olhar para os bancos, verificar se não ficou nada. E antes que eu me esqueça, meu celular. Ficar sem ele hoje em dia não dá. O celular quase todo mundo lembra, né? As empresas de ônibus disponibilizam um telefone para todo o estado para quem esquecer algum pertence nos veículos. O número é o 0800 886 1000. Tem mesmo que ficar muito esperto para não deixar nada para trás, mas caso aconteça, você sabe quais são os direitos de quem perde um pertence e quem achou um objeto de uma outra pessoa? O que deve fazer? Quem vai tirar essas e outras dúvidas é um advogado que está ao vivo com o repórter Giovanni Rossini. Oi, Giovanni, boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Olha só, tem aquele ditado antigo que fala sobre o achado não é roubado, mas eu já adianto que não é bem assim a história não. A gente está aqui com o Fernando, que é advogado. Fernando, boa tarde, obrigado pela sua participação. O que diz exatamente a lei sobre isso, né? Essa história do achado não é roubado, isso aí é só mito, né? É mito. Primeiramente, boa tarde. O brocardo, né? O achado não é roubado, ele não funciona, porque o Código Penal, lá no artigo 169, inciso 2º, ele traz o regramento da coisa perdida, né? Então, aquele que acha uma coisa perdida, ele tem o dever de devolver. Se ele não conhecer a pessoa detentora, proprietária daquele bem, ele deve procurar as autoridades públicas, no caso, a gente aconselha a autoridade policial, e fazer essa entrega. O Código Penal, ele traz uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano para aquela pessoa que acha uma coisa perdida e não devolve e apodera para si como se aquele pertence fosse dele. Então tem um prazo de 15 dias para devolver a pessoa, procurar a pessoa ou devolver às autoridades para ele se elidir de qualquer responsabilidade criminal. Você falou da autoridade policial, a delegacia, por exemplo. A delegacia, por exemplo, muita gente utiliza também os correios como ente para devolver esses pertences perdidos, né? Então, a pessoa ela não pode achar que aquele bem perdido é dela, o achado não é roubado, não, está cometendo crime e pode ser responsabilizado com pena aí de 1 mês a 1 ano de prisão.
Agora, você me adiantou, né, Fernando, que há uma diferença entre o objeto perdido e o objeto esquecido. O que diz exatamente a lei nessas duas questões? Exatamente. Existe dentro da doutrina uma diferenciação daquilo que se perde e daquilo que se esquece. Se a pessoa apenas esqueceu um objeto em determinado local e ele volta para pegar aquele objeto e a pessoa com que está aquele objeto se apropria, ele já não comete mais o crime do 169, que é de apropriação, e sim um crime de furto. Então, o objeto esquecido, a pessoa que se apodera de um objeto esquecido, ele comete um crime muito mais gravoso, também tipificado lá no artigo 155 do Código Penal. Agora, os estabelecimentos, a gente mostrou na reportagem, uma empresa de ônibus, um hotel, eles têm que ter esse espaço, né, justamente de achados perdidos, um tempo correto para poder ficar lá para a pessoa procurar esse objeto? Olha, não existe, propriamente dito, um tempo correto. Obviamente que parte dos estabelecimentos comerciais, como hotéis, tem uma política que agrade o seu hóspede, né? Então, ele tem lá o seu setor de achados perdidos, que deve ser bem utilizado, e ele, na medida do possível, também o estabelecimento, na medida do possível, tem que fazer o trabalho inverso. É ele, estabelecimento, procurar o detentor daquele objeto. E a gente também aconselha as pessoas que perdem os seus pertences e que envolvem documentos pessoais, que procurem aí sim a autoridade policial, façam um registro para a gente evitar, para vocês evitarem fraude no CPF, né, clonagem de cartão, compra pela internet, e aí vai envolver outros problemas aí de direito do consumidor, compras não reconhecidas, enfim, trazendo uma série de problemas aí para as pessoas. Ok, Fernando, obrigado por enquanto. Então fica a dica aí. Achou? Devolveu, fica com a consciência tranquila e também anda dentro da lei. Exatamente, Giovanni. Consciência tranquila, né? Ficou claro que é crime, então tem que devolver, sim, como o advogado falou, né? Para as autoridades policiais, numa delegacia ou num correio, o que seja. Mas se achou, não é seu, né? Muito obrigada pelas informações, Giovanni.